Um bom dia para todo mundo, para quem chegou depois, né? Enquanto a gente estava orando. Bom dia, Ana e família. A gente vai começar como a gente tem feito aí em todas as nossas aulas nesse modelo aí das cartas de um prisioneiro que a gente tem estudado. Nós vamos começar com o nosso quiz, que é uma forma da gente recapitular o que a gente estudou na semana passada, trazendo à memória, né, os assuntos que nós abordamos. Bom dia, Ana, bom dia. Nós, na semana passada, falamos sobre o desenvolvimento da salvação. Foi uma aula ministrada pelo professor Rodrigo, que falou muito a respeito do processo de santificação, e é sobre isso que a gente vai fazer o quiz na aula de hoje. Então, eu vou colocar as questões aqui, que foram elaboradas pelo Rodrigo, e aí vou dar um tempinho para que vocês possam responder, e a gente vai vendo aí as respostas, né? Lembrando que a gente está computando as respostas de vocês e a ideia é a gente premiar ao final do nosso ano aí estudando as cartas de um prisioneiro, a gente premiar as pessoas que tiveram um bom desempenho nas respostas. Você pode colocar no chat, digitar no chat a letrinha que corresponde à alternativa correta. Então vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte, tá? Conforme mencionado na nossa aula passada, quais são as etapas da salvação? Então, letra A, redenção, santificação, salvação, livre-arbítrio e glorificação. Letra B, salvação, redenção, justificação, santificação e glorificação. Letra C, salvação, redenção, justificação, eleição e glorificação. Ou letra D, salvação, batismo no Espírito Santo, redenção, santificação e glorificação. Então vamos lá, qual é a resposta correta? Coloquem aí. Tem gente com dúvida, né? Mas vamos lá, por enquanto o pessoal está respondendo. Então, valendo um galardão, qual é a resposta certa? Vocês estão certas e certos disso? Então, a resposta certa é B, salvação, redenção, justificação, santificação e glorificação. Os três primeiros acontecem no ato da conversão, né, quando você entrega a sua vida para Cristo. E os dois aí a gente vai, um desenvolvendo a salvação e o outro só naquele grande dia, né? Glorificação só naquele grande dia, quando nós formos ressuscitados por Cristo. Então vamos lá, por enquanto está tudo bem. Próxima questão, valendo 2 galardões agora. Em qual das etapas estamos atualmente inseridos? Ou seja, qual etapa da salvação nós vivemos hoje? A, salvação. B, redenção. C, glorificação. Ou D, santificação? Valendo 2 galardões, qual é a resposta certa? Ah, vamos lá então, pessoal. Estão certos disso? Estão valendo 2 galardões. A resposta certa é santificação. Então, nós já fomos salvos quando nos entregamos a Cristo, mas nós estamos aqui passando por um processo de se assemelharmos a Cristo, que é chamado de santificação, e a gente está vivendo isso hoje. E só vai acabar o dia que Deus nos chamar. Então vamos à terceira questão, valendo 3 galardões.
Ainda sobre as etapas da salvação. Na santificação, perdão, quem é o autor da mudança feita em nós? Então, letra A, Deus, unicamente que nos ensina e molda de acordo com o molde de Cristo, cabendo a nós unicamente permanecermos nele. Letra B, nós, por termos a capacidade dada por Deus para mudarmos nossa própria vida. Letra C, é um trabalho de parceria com Deus, onde nós entramos com o esforço de mudar nossas atitudes e ele com os acontecimentos que forçam essa mudança. Ou letra D, não precisamos nos esforçar em nada, quando somos salvos, só precisamos viver a vida como sempre fizemos. Se Deus achar que devemos mudar, fará a mudança. Essa o Rodrigo pegou pesado. Vamos lá. Pegadinhas do Rodrigo, isso, Ana Lúcia. Vamos lá, pessoal? Valendo, então, 3 galardões, vocês estão certos disso. Valendo 3 galardões, a resposta certa é resposta A, Deus unicamente que nos ensina e molda de acordo com o molde de Cristo, cabendo a nós unicamente permanecermos nele. O pessoal está indo bem hoje. Vamos lá, quarta questão, valendo 4 galardões. Dentro do texto que estudamos na semana passada, quando Paulo nos exorta a brilhar como as estrelas do céu, o que ele quis dizer? Letra A, que a nossa vida deve ser um espetáculo da Broadway. Letra B, que devemos nos basear nas estrelas e nos astros para moldar nossa conduta. Letra C, que a nossa conduta deve ser exemplar, baseada no amor, buscando sermos cada vez mais parecidos com Cristo, a ponto de mostrarmos um contraponto às injustiças do mundo. E letra D, que a nossa vida deve ser diferente, afinal somos melhores do que os outros e devemos brilhar em tudo o que fazermos. Valendo 4 galardões, qual é a resposta certa? Então vamos lá, estão certas e certos disso. A resposta correta, valendo 4 galardões, é letra C, que a nossa conduta deve ser exemplar, baseada no amor, buscando sermos cada vez mais parecidos com Cristo, chegando ao ponto de mostrarmos um contraponto em relação às injustiças desse mundo. Quinta e última questão, valendo 5 galardões. Nos versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo mencionou sobre sua vida ser oferecida junto com o sacrifício que os filipenses, com sua fé, oferecem a Deus, e também que eles deveriam ficar contentes e alegres com ele por isso. O que Paulo quis dizer? Letra A, que poderia morrer por conta da fé que ambos professavam, e estava feliz por isso, convidando os irmãos a compartilhar da mesma linha de pensamento sobre o sacrifício despendido na propagação da mensagem da salvação, se alegrando com isso. Letra B, que juntamente com os irmãos faria uma oferta pública de donativos para ajudar a aliviar a pena. Letra C, que ao sair da prisão faria um culto de agradecimento com louvorzão, sorteios e pregação da palavra. Ou letra D, que uma vez tivessem a mesma fé, deveriam se esforçar para livrá-lo da cadeia. E escrever um fora Paulo, né, para Paulo sair da cadeia. Então, qual a resposta certa? Essa também é uma das pegadinhas do Rodrigo, eu tô achando, hein? Vamos lá, pessoal. Vocês estão com muita dúvida hoje, né? Essa vocês estão pensando.
Ó, Parabéns, Rodrigo. Olha, tô me sentindo essa, caprichoso, Rodrigo. a Bruna reclamou, falou que ele coloca as coisas muito grandes nas questões, ela tem dificuldade de fazer caber. Tá muito criativo. Tem que ler de novo. É aquela questão da prova que você tem que ler de novo, né? Essa aí é a questão do Enem, tem toda a Não interpretação. entendeu, lê de novo. Não entendeu, lê de novo. Gente, ele não tem limites, meu. Ele não tem limites. Aí, mas, gente, essa daí, assim, tem um, tá fácil essa daí. Tá clara, sim, só que a gente tem que ler de novo, entendeu? Com certeza. Eu Eu quase, leio tudo de novo. eu quase não consegui ler, faltou arco para ler a primeira alternativa de tão O grande. Lu lê, depois por isso que eu demoro, eu sou demorosa, eu leio tudo de novo. Então vamos lá, pessoal. A Sueli falou que ela fez ENAD, que é igual a ENAD, que é o Exame Nacional do Curso Superior, né, do Ensino Superior. Então vamos lá. A resposta certa, valendo 5 galardões e um prêmio de interpretação de texto, né, porque o texto está grandão, é a A. Paulo quis dizer que ele poderia morrer por conta da fé que tanto ele quanto a igreja professavam e que ele estava feliz por isso. Ele convidava os irmãos a compartilhar da mesma linha de pensamento dele, do que dizia respeito ao sacrifício que ele foi despendido na propagação da mensagem da salvação e que todos se alegrassem com isso. É o que ele fala no Congratulai-vos, né? Então vamos lá encerrar aqui o nosso quiz. Parabéns aí aos envolvidos. O Vini está chegando. Bom dia, Vini, seja bem-vindo. Então eu vou encerrar aqui o compartilhamento e vou compartilhar aqui os slides da aula de hoje, né, da nossa aula de hoje, para a gente poder também aí acompanhar. A aula de hoje ela é um texto um pouco mais curto das Escrituras, talvez até um pouco menos profundo do que a gente viu até agora em Filipenses, né? Paulo encerrando aqui o capítulo 2 de Filipenses. E quando a gente conversou na aula de introdução a essa epístola, né, essa carta prisional, né, essa carta de um prisioneiro, a carta de Paulo, preso provavelmente em Roma aqui, a gente não sabe se Roma ou em Éfeso, mas provavelmente em Roma, Paulo preso, né? A gente colocou que uma das razões da carta, a principal razão era Paulo agradecer pelos donativos, pelo cuidado que a igreja de Filipos tinha com ele, mas também de alguma maneira, declarar ou mostrar para os irmãos de Filipos quem eram as pessoas que ele ia encaminhar de volta para Filipos com a resposta dessa carta, trazendo notícias e informações dele. Então, a ideia hoje é nós falarmos sobre esses operadores que Paulo teve. Ele cita nessa carta que cooperadores que o ajudaram no trabalho missionário dele, no cuidado com essa igreja de Filipos especificamente, mas também com cuidado com outras igrejas. Então, a gente vai falar um pouquinho desses cooperadores que Paulo tinha em Cristo e vai tentar trazer, de alguma forma, um pouco também dessas características, dessas lições que Paulo fala a respeito dessas duas pessoas que foram muito importantes para Paulo, também para os nossos dias de hoje. A gente vai tentar fazer uma transposição para a nossa realidade também, como igreja, dessa importância dos cooperadores que Paulo tinha em Cristo. Então, para começar aqui, eu quero começar um pouquinho diferente, tá? Colocando para vocês aí um link, né? uma pergunta, para que vocês respondam para mim, tá? Quem tiver conseguir fazer com QR Code, tem o link aí, eu vou colocar o link também no chat, tá? Colocando no chat também o link. E aí eu queria que vocês apontassem para mim, em resposta a essa, é uma enquete, uma pesquisa, não vem o nome de vocês, fiquem tranquilos, quais seriam as 3 principais características que uma pessoa que vocês acreditam que deve servir na igreja precisa ter? Então é essa a pergunta. Vocês colocarem 3 características que são, assim, as mais importantes do ponto de vista de vocês para alguém servir
a igreja ou na igreja, né? Depende aí de como a gente entende isso. Então, coloquei o link para vocês aí, tá aí, é só clicar nele que ele vai abrir um pop-upzinho para vocês responderem, tá? Com três espaços, então você coloca 3 palavrinhas que demonstrem essas características. Então, vou dar uns 2 minutinhos para vocês. Pessoal, o link está no chat, tá? Depois que começar a receber aqui as primeiras respostas, eu vou projetar a nuvem de palavras que vai formar com essas características e a gente vai conversar. Eu já comecei a receber alguns aqui. 3 características já surgiram. Duas pessoas responderam, pessoal. Vamos lá, vamos. 3 agora. Eu vou, já que vocês conseguiram acessar aí o link, eu vou projetar, então vou mudar a projeção. Vou projetar a nuvem de palavras, porque talvez vai inspirando também, vai iluminando aí quem. Vou projetar para vocês o que está surgindo na nuvem de palavras de vocês. Ó. O termo que mais se repetiu aí foi ser convertido, por enquanto. Só 4 pessoas responderam, ainda faltam 5 pessoas responderem, mas vamos lá. Ser convertido, responsabilidade, humildade, amor, verdadeiro, obediência, desprendimento. Vamos lá, pessoal. Só 4 pessoas responderam. A gente precisa de mais informações para enriquecer a nossa aula. O que aparece com mais destaque são os termos que mais repetiram, tá? Então, ser convertido, por enquanto, é o mais repetido. Empatia e amor, depois, também. Vamos lá, faltam só 2 pessoas. Mais um minutinho para vocês poderem terminar. Então vamos lá, pessoal. Vamos focar aqui nas palavras que apareceram. Então, a palavra que mais apareceu foi ser convertido. Depois, na sequência, que está um pouquinho menor, amor e empatia. Depois de amor e empatia, desprendimento, responsabilidade e compromisso. E aí, talvez com um pouquinho menos de frequência, acho que só uma citação tem obediência, disposição, conversão, que seria junto com ser convertido aqui, disposto junto com disposição, talvez estaria junto com desprendimento também, né? Humildade, ser leal, verdadeiro, ter fé e entrega. Vocês querem falar alguma coisa sobre essas características? Fiquem à vontade. O que vocês acharam de interessante? O que vocês... pensei nisso, mas que legal. Não pensei naquilo, mas apareceu na nuvem. Fiquem à vontade para falar. Um de cada vez, pessoal. Fala todo mundo junto assim, eu não consigo ouvir direito. Pode falar, Ana Lúcia. Então, Lu, acho que essa palavra ser convertido que apareceu em destaque aí, olhando todas as outras, né?
Eu penso que se você é convertido, todas as outras vão acabar sobressaindo de alguma maneira, né? Todas as outras características. Talvez uma única característica já fosse necessário, né? Ser convertido. E todo o resto seria um trabalhar de Deus. Uma coisa que me chama a atenção. Eu achei legal que foi o que mais apareceu esse, mas como é que a gente identifica o que alguém é convertido? Desculpa, eu tô só criando problema para vocês. Lu, Fala de obedecendo a palavra, né? Na realidade, compreendendo, aceitando, né? Eu acho, né? Então a gente identifica se a pessoa é convertida observando se ela tem conhecimento, se ela obedece, se ela tem responsabilidade com a palavra, se ela tem compromisso com a palavra de Deus. Legal, legal. Ana, pode falar, Ana Maria. Luciano, a Bíblia fala pelos frutos vos conhecereis. Então, acho que uma das características é os frutos que a gente dá. Isso demonstra se a gente é convertido ou não. Legal, legal, legal. Bem, bem legal. A Dida falando, ó, se a pessoa tem essa busca por ser parecido com Jesus, legal. Mas alguém, pessoal, quer falar? Gostei do que a Ana falou. Pelos frutos a gente conhece. Então a gente observa, conhece pelos frutos. Legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui, pessoal, se aparece para vocês aí. Já que a gente está usando dos recursos aqui. Aí eu vou colocar uma perguntinha que vai aparecer para vocês, provavelmente aí como enquete. Vou parar aqui a apresentação. Então eu coloquei uma enquete, não sei se aparece para vocês. Apareceu alguma coisa para vocês aí nessa enquete? Apareceu, Ana? Opa, deixa eu ver aqui. Então não funcionou o que eu queria fazer como enquete. Que é dentro do próprio... não apareceu, então. Então deixa para lá. Eu ia, na verdade, lançar uma enquete para vocês assim. Legal, esse processo de observação que vocês falaram, né, para escolher quem serve na igreja. Vocês acham que deve ser feito por quem? Era a enquete que eu ia colocar. Vocês podem colocar no chat, vocês podem falar. Então, legal. Essas são as características para alguém servir na igreja, mas essa escolha de quem serve, quem deve fazer? Ah, difícil, hein? Se você souber, você me fala. Eu sei o que a Bíblia diz a respeito, mas... Então fala aí, vai. Não, o que vocês acham? Quero saber o que vocês acham. Quem deve escolher? Vamos lá, pessoal. A gente vai conversar Nossa, Lu, isso é muito difícil. Eu até achei engraçada a Ana falar isso, se você souber avisar ela. Porque quem está à frente de ministério deve sofrer horrores com isso. Porque você até, muitas vezes, você vê as pessoas com dons, mas a pessoa não tem disponibilidade, né? A gente fala do convertido, mas vamos partir do pressuposto que todos são convertidos, né? Todos que vão trabalhar, e a gente elimina essa característica. É difícil você encontrar pessoas disponíveis com as outras, né? Ainda que possa ser algo assim, se é convertido, a pessoa tem que ter essas características. A gente está falando de um processo de santificação, às vezes ainda não aconteceu isso na vida da pessoa. Perfeito. Né? A pessoa ela é até convertida, mas ela ainda não desenvolveu algumas outras competências, habilidades, sei lá como a gente pode chamar isso. Então é muito difícil, hein? Isso. Então, posso falar também? Claro, fala, Vini, manda ver. Então, da parte de servir, eu acho que vai muito da parte do Espírito Santo de Deus mesmo, né? E não tem como você não servir nesse ponto, quando tem essa, se eu posso usar a palavra interferência do Espírito Santo de Deus, porque a necessidade da igreja, Deus sempre vai suprir. Então, na parte de dons, quando a igreja precisar de um dom, alguém vai ter o dom.
quando a igreja não precisar desse dom, essa pessoa também não vai ter mais esse dom. O dom vai da necessidade da igreja. O que eu acho que às vezes a gente confunde é que a gente vê uma pessoa com uma característica X, né, que é da pessoa mesmo, a gente espera isso para servir, né, que ela vá servir, vá utilizar isso, mas isso não é exatamente o dom que Deus deu para ela, para a igreja. Não é ela que vai fazer isso. Então a gente tem, às vezes, histórias aqui mesmo na própria página, pessoas que falam que não sabem ensinar e são ótimos professores na igreja, ou o próprio louvor, ou até coisas mais simples, ou coisas que a gente enxerga menos na parte de limpeza, tesouraria, etc. Tudo isso é chamado do Espírito Santo. Então, servir vem completamente dele. É o que eu acho. Legal, bacana, Vini. Exatamente isso. Em última instância, né, a gente espiritualizando a situação, quem escolhe é Deus. Mas a gente vai observar aqui, por meio dessas duas pessoas que Paulo cita no texto, que esse trabalho de observação é um trabalho também da igreja. O ideal, e a gente vai perceber aqui, o ideal é que liderança e a igreja como um todo, nesse trabalho de observação, entendam, observem e entendam quem são as pessoas que têm determinados dons ou talentos para respectivas lideranças, para respectivas áreas, e aí a igreja direciona essas pessoas para o ministério ou para algum trabalho, algum serviço na igreja. Ana Lúcia levantou a mão. Ana Lúcia, pode falar? Eu lembrei agora de uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, daquele pastor Oduvaldo, que chegou até numa época a pregar algumas vezes na igreja, né? E eu estava conversando com ele sobre essa questão de ministérios não funcionarem, né? Se era algo que Deus não queria, ou se era algo que a igreja não estava fazendo, né? Então, geralmente as pessoas falam, é trabalhoso, tal, porque tem luta espiritual, isso e aquilo. E eu conversando com ele, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, a gente tem que tomar cuidado para falar quando Deus não quer uma coisa ou quando ele quer. Se todo mundo está se empenhando e não está dando certo, muito provavelmente Deus não quer. Agora, se vocês estão negligenciando a obra, falar que Deus não quer, é uma coisa muito séria. Né? Então, a gente não pode desprezar essa falta de compromisso do crente mesmo. Né? E aí vem com a desculpa do espiritual, quando, na verdade, você não está fazendo a sua obrigação. Né? Então, são coisas preocupantes, muito sérias. Boa reflexão, Ana, boa reflexão. Dida? Eu acho que como não sei se foi a Ana, uma das Anas que falou aí, que é uma coisa bem ampla isso daí, né? A gente está falando de uma coisa extremamente, vamos lá, de um líder bem alinhado com todas as coisas da terra e do céu, ou do céu e da terra, né? Que tem uma postura realmente de líder, né? Com as características importantes para que ele seja agregador àqueles que se achegam ao seu ministério. Porque se o líder não for agregador, se ele, por exemplo, desculpem aqui, eu vou falar bem, né? A gente é adulto, ele tem uma formação e ele esfrega essa formação eu sou isso, eu sou aquilo, então, assim, isso vai, mesmo que a pessoa tenha essa característica de ajudar, de querer fazer, de servir, ele é bloqueado. Então, existem aí, não é só uma questão da pessoa ser convertida e não estar fazendo. Existem situações que acontecem que bloqueiam esse serviço também. Né? E eu concordo com a Ana, às vezes o trabalho que está sendo ali levantado não é um trabalho que realmente vá trazer frutos para o reino, né? Às vezes a ideia é boa, mas a forma de caminhar está equivocada. Eu não sei, eu acho que eu estou até saindo aí do que você está falando, Lu. Não, Dida, não, é perfeito. Essa tarefa é muito difícil mesmo da gente identificar quais são as características, quais são as qualidades.
e de identificar de quem é a responsabilidade de fazer isso. E aí, por que eu trouxe essa discussão? A ideia é a gente observar o que Paulo e o que a Bíblia, de maneira geral, fala a respeito dessas duas pessoas que Paulo indicou para o serviço lá na igreja de Filipos, para a gente conseguir pescar algumas características e talvez até alguns critérios que Paulo ou declaradamente utilizou, ou talvez até implicitamente tenha utilizado para escolher esses dois homens de Deus. Então a gente vai utilizar isso, tentar utilizar o que está aí do verso 19 em diante do capítulo 2, que é Paulo encomendando, digamos assim, Timóteo e Epafrodito, né, esses dois homens de Deus, para a gente entender. Pode falar, Dida. Só queria falar uma palavra só. Não, eu vou falar uma palavra mais um monte em seguida. Fica à vontade. Eu gosto dessa palavra porque eu me lembro do entusiasmo do meu pai quando a usava, que é cooperadores. O meu pai, quando ele... meu pai, já contei aqui, né? Ele formava corais e etc., e sempre tinha aquelas pessoas que se achegavam mais. Aí ele falava assim, olha, o irmão fulano, a irmã fulana de tal, é uma cooperadora, um cooperador acertado, ele falava isso. Mas ele falava com uma alegria, né? E na observação do ministério do meu pai, é que a gente contando, dá a impressão que a gente está floreando a história. Mas o meu pai foi um homem muito querido em todos os lugares que ele foi, em todas as igrejas que ele participou, porque meu pai era muito humilde, muito humilde. E eu me lembro porque eu fui corista do meu pai. Então, quando ele ensinava o hino, aí tinha aqueles irmãozinhos que se achegavam ao coral, mas que não tinha aquele dom, né? Como eu fiz isso. Aí, o que meu pai fazia? Meu pai destacava essas pessoas e meu pai ia lá e falava assim, irmão, eu vou ajudar. Aí meu pai ensinava ali aquele trecho do hino e aí sentava ao lado daquele irmão ou daquela irmã e cantava ao lado dele, ensinando a voz. E depois chamava essa pessoa em particular e falava, olha, eu vou passar aqui esse trecho com o irmão, ao próximo ensaio eu passo mais um trecho. E ele sentava no banco junto com os irmãos. Ele não ficava ensinando lá da frente. E isso fazia com que, além da pessoa se sentir mais tranquila, porque estava aprendendo a música, né? Ele se sentia acolhido. Então, o líder, eu creio, que foi o que eu aprendi na minha casa. Além dele ter a capacidade dele, ele precisa ser acolhedor. E ele precisa também respeitar o tempo das pessoas. Porque, do contrário, a cooperação, ela fica, bloqueia. Nem todo mundo vai cooperar com aquele trabalho. É óbvio que cada um tem uma característica, mas da mesma forma, entendeu? Então, ele fica, vamos dizer, mancando um pouquinho, porque também tem... líder é líder, né? Tem a questão do líder. Se o líder ele tiver uma visão realmente ampliada do ministério que ele tem às mãos, ele vai conseguir cooperadores de uma forma muito mais tranquila. Não estou dizendo que seja fácil. Mas essa palavra que você trouxe, Dido, eu acho ela muito rica, porque ela traz para a gente pelo menos duas coisas muito importantes, né? Ninguém lidera sozinho. Eu sou o líder, as coisas são como eu quero, vou fazer do meu jeito. Você precisa de gente para te ajudar. Se você não tiver gente, o ministério não vai andar. Isso em tanto na igreja como um todo, como nos seus ministérios. Não tem jeito. E também traz aquela questão de que a gente precisa de pessoas vocacionadas, escolhidas por Deus, para exercer as suas funções dentro da igreja. E aí, quando Paulo ele começa a falar desses dois homens, né, Timóteo e Epafrodito, eu vou até ler o texto para vocês aqui, para a gente começar. Vocês vão falar assim, Luciano está estudando a Bíblia e nem leu a Bíblia, né? Então, a gente está estudando aqui a partir do verso 19, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente,
para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Então esse é o texto que a gente vai bater um papinho, falando um pouquinho sobre esses dois homens, Timóteo e Epafrodito, e buscando neles características, né, que faziam com que Paulo tivesse tanto de bom a dizer a respeito deles. Tá? Então a gente vai começar com Timóteo, que é talvez o mais famoso dos dois, né, conhecido pela Igreja Católica como São Timóteo, né? Timóteo, essa é uma pintura sobre Timóteo, mais ou menos como seriam aí as feições dele, né? Uma pintura sobre Timóteo. Mas o que a gente sabe sobre Timóteo, tirando esse trecho de Filipenses, né? Que a gente consegue perceber aí de Timóteo? Primeira coisa sobre Timóteo, né? Ele era um jovem lá da cidade de Listra, né? Para quem não sabe onde fica Listra, Listra a gente viu no comecinho das nossas aulas de Filipenses, a distribuição do Império Romano. Listra, dentro do Império Romano, fazia parte da província da Galácia, né, numa região chamada de Licônia. Então, Listra era uma pequena cidade lá. Então, ele era um jovem que vivia nessa cidade. Quando eu falo jovem aqui, pessoal, que idade que vocês imaginam? Não, eu fiz uma pergunta. Quando eu falo jovem, que imagem que vocês imaginam? Bom dia, Gilmar, seja bem-vindo. 16 anos, o Vinícius colocou. Alguém dá mais, alguém dá menos? A Ana está falando 30 anos aqui. Mais alguém quer chutar, pessoal? Ó, eu vou animar alguns de vocês agora, tá? Muito provavelmente Timóteo nasceu em 17 depois de Cristo. Ah, a Bruna colocou 18. Nasceu em 17 depois de Cristo. Então ele não tinha 17 anos, né? Nasceu em 17 depois de Cristo. Quando Paulo encontra ele nesse começo da segunda viagem missionária, era muito provavelmente aqui 56, entre 56 e 62 depois de Cristo. Então ele tinha uns 40 e poucos anos, Timóteo. Era o jovem da cidade de Listra que Paulo fala aqui. Então, ele não era tão menino assim quanto o Vinícius e o Rodrigo pensavam, o Vinícius e a Bruna pensavam, tá? Mas ele era um jovem, considerado jovem por Paulo, que já tinha aí provavelmente mais de 60 anos, considerado um jovem por Paulo lá na cidade de Listra. Então isso a gente sabe lá, lendo Atos 16. Outra informação de Atos, que a gente tem lá 16 também, e também de 2 Timóteo 1,5, é que ele era filho de uma mãe judia, ou seja, de origem judaica, conhecedora das escrituras, né? Provavelmente convertida ao cristianismo também, e o pai era grego. Em 2 Timóteo, que é a segunda carta que Paulo escreve para ele já pastor, Paulo escreve para ele, fala Gilmar, Gilmar levantou a mão, pode falar, Gilmar.
Gilmar? Quando você conseguir abrir o microfone, fica à vontade, Gilmar. Então, lá em 2 Timóteo, inclusive, fala o nome da avó e da mãe dele, que é Eunice e Lloyd, né? Então, ele tinha essa origem por parte de mãe do judaísmo, né? E por parte de pai, origem grega. E aqui é interessante a gente dizer, né, que como ele tinha essa origem judaica, o nome dele também tem uma origem judaica, né? Timóteo significa honrado por Deus ou honrando a Deus. É o que significa o nome Timóteo. Provavelmente a mãe escolheu esse nome, então ele tem o nome judaico. Embora ele não tenha sido iniciado na religião judaica, né? Timóteo, quando Paulo encontra com Timóteo, Timóteo, por exemplo, não era circuncidado. Então ele provavelmente aí o pai não permitiu que ele fosse circuncidado, mas ele foi educado nas Sagradas Letras, o texto de 2 Timóteo diz, por sua mãe, por sua avó. Então ele era conhecedor das Escrituras. Outra característica de Timóteo, lá em Gênesis 16:2, fala que ele era muito querido pela igreja em Listra. Tá em Atos 16:2, vou abrir aqui a Bíblia para ler para vocês. Então, Atos 16:2 diz assim a respeito de Timóteo. Fala assim, eu vou ler o 1 e o 2, tá? Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo, ou seja, ele já era convertido ao cristianismo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e também de Icônio, que era uma cidade vizinha a Listra, davam bom testemunho dele. Então a igreja já tinha observado Timóteo e tinha visto que Timóteo era uma pessoa de bom testemunho. Uma pessoa que tinha as características para liderar, as características para servir a Deus, para servir a igreja. Então, ele era querido pela igreja, reconhecido pela igreja. E aí, Timóteo, por essa razão, no verso 16, no verso 3 desse capítulo 16 de Atos, Paulo chama então Timóteo para participar dele da segunda viagem missionária. E antes disso, né, para poder participar da viagem, ele foi circuncidado por Paulo. Diz assim o verso 3 desse texto de Atos 16. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, na região de Listra, Derbe e Icônio, existia uma grande comunidade de judeus que conheciam Timóteo, mas que sabiam que ele não era circuncidado porque o pai era grego, o pai não permitia. Então, embora Paulo, em todas as suas cartas, dissesse que não havia necessidade de um cristão ser circuncidado, porque a circuncisão não era, a partir de agora, o selo da aliança de Deus com os homens, e sim o envio do Espírito Santo, né? Ainda assim, Paulo circuncida para que Timóteo não tivesse nenhum tipo de questionamento por parte dos judeus de que podia ou não podia pregar o evangelho. Então, Paulo, para melhorar essa questão do testemunho de Timóteo com relação ao povo judeu, Paulo circuncida Timóteo, porque filho de judia é judeu. Então, Paulo faz aí a circuncisão de Timóteo, tá? Não que a gente tenha que se circuncidar hoje, foi algo específico para Timóteo aqui. E aí, fora das escrituras, olhando para a tradição, né, da igreja, há relatos de que Timóteo ele foi bispo responsável pela igreja de Éfeso a partir de 65 depois de Cristo até 80 depois de Cristo. Então ele foi ordenado bispo da igreja de Éfeso e, segundo aí a maior parte dos relatos históricos, ele foi pastor, né, bispo dessa igreja entre 65 e 80 depois de Cristo por 15 anos. Alguns escritos dizem que foi até 97 depois de Cristo, mas os mais confiáveis dizem 80 depois de Cristo. E aqui, pessoal, aí só para a gente ver, Timóteo ele foi morto, né, no final,
servindo aí na igreja de Éfeso, em 80 depois de Cristo, ele foi morto apedrejado pela população local. Quando pregava o evangelho, ele foi apedrejado e foi morto. Então, isso é o que a gente sabe sobre Timóteo, olhando a Bíblia e também a tradição. Então, esse era Timóteo. E aí, tendo esse pano de fundo de quem Timóteo era, a gente vai agora para o texto bíblico para pegar algumas informações que Paulo dá a respeito de Timóteo. E aí a primeira informação interessante no verso de número 19 é que a gente percebe que Paulo confiava muito em Timóteo. Ele era uma pessoa de confiança. Paulo diz assim, ó: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Então, o Timóteo, para Paulo, era uma pessoa que ele confiava muito. Alguém que ele sabia que, se fosse enviado no lugar dele, porque ele não podia, ele estava preso, de que faria o melhor e que seria alguém importante para trazer o relatório para ele, um relatório confiável do que estava acontecendo lá na cidade de Filipos, lá na igreja de Filipos. Então, era alguém da confiança de Paulo. Outra característica que a gente percebe aqui em Timóteo também é que o apóstolo Paulo faz uma coisa muito interessante, fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó: não tenho ninguém como ele. Paulo diz que não havia ninguém como ele. De que todas as pessoas que tinham servido com Paulo, vários cooperadores que Paulo tinha, Timóteo era único. E por que não tinha ninguém como ele? O apóstolo Paulo continua no verso 20, ele fala assim: que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ou seja, Timóteo era uma pessoa que amava a igreja e que tinha um interesse pela igreja. Embora Timóteo não fosse de Filipos, não fosse da cidade de Filipos, o trabalho que ele fez com Paulo lá na segunda viagem missionária, né? Só para vocês terem uma ideia, quando Paulo e Silas são presos lá em Filipos, Timóteo e Lucas estavam com Paulo e Silas. Eles só não foram presos, mas eles estavam com Paulo e Silas. Muito provavelmente eles não foram presos por causa da fisionomia deles. Lucas era gentil, ou seja, não tinha origem judaica, e o Timóteo, por ser filho de grego, muito provavelmente não tinha traços judeus. Então, quando prenderam Paulo e Silas por causa da característica física deles serem judeus, estarem trazendo transtorno para a cidade, então prenderam os dois. E, em tese, não havia risco de que eles fossem cidadãos romanos, embora Paulo fosse. Então, ele estava junto com Paulo lá em Filipos. Ele passou os perrengues com Paulo, então ele tinha interesse sincero por aquela comunidade que ele ajudou a formar. Embora ele não fosse nativo de lá, não fosse um líder local, mas ele foi um dos ajudadores de Paulo nesse processo de construção da igreja. Então ele tinha interesse sincero na igreja, ele amava aqueles irmãos e irmãs. Vocês colocaram amor quando colocaram aqui no Mentimeter, né, na nossa enquete. Ele amava as pessoas da igreja, ele amava a igreja. E aí é interessante que Paulo diz assim, ó, quando ele fala assim, ó: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo era alguém que buscava os interesses de Jesus. Ele olhava para a igreja e não via a igreja como algo que pudesse alavancar a carreira dele. Como, olha, eu vou ser bispo, olha, eu vou ser pastor da igreja, olha, eu vou ser missionário da igreja, olha, eu vou ter um cargo na igreja. Não, ele tinha interesse sincero e estava buscando os interesses de Jesus. Ele queria que a igreja se desenvolvesse, ele queria que a igreja se santificasse, ele queria que os irmãos crescessem espiritualmente. Então esse era o interesse de Timóteo. Não era algo voltado para a satisfação dos interesses dele, mas sim para os interesses de Jesus naquela comunidade. E aí, para a gente fechar essa parte de Timóteo, vocês também poderem participar, que vocês estão falando pouco agora, né? O apóstolo Paulo fala no verso 22 que ele foi testado e aprovado, ó, ele fala no 22, vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do pai. Então, Paulo considerava Timóteo como um filho da fé, embora Timóteo não tivesse se convertido
na pregação de Paulo. Quando Paulo chega em Listra, a mãe dele já era convertida e Timóteo também já era convertido. Não foi Paulo quem pregou para que Timóteo se convertesse, mas Paulo tinha meio que adotado Timóteo como filho. E quando ele diz aqui testado e aprovado, pessoal, é um termo, eu não gosto muito de usar os termos no grego, mas é um termo no grego que eles usavam para mostrar que uma moeda era de prata de verdade. Então, você recebia uma moeda, e para saber se a moeda era de prata mesmo, ou se era falsa e só folheada, né, banhada em prata, você soltava a moeda no chão e testava ela. E a depender do som, você sabia se ela era de prata, totalmente de prata, ou se ela era de cobre ou chumbo e somente coberta com prata. Então, Paulo está dizendo, olha, eu andei com Timóteo, ele esteve ao meu lado durante a minha segunda viagem, esteve comigo, eu testei Timóteo, eu dei a ele tarefas e ele foi aprovado. Então, quando Paulo ele fala a respeito de Timóteo como uma possível liderança da igreja, encomendando Timóteo, ele vai aí me representando, Paulo já tinha todo esse histórico de observação de Timóteo e o que a gente tratou também anteriormente. A igreja que Timóteo fazia parte, lá em Listra, também já tinha observado Timóteo e visto que ele era de bom testemunho. Então, esse era o perfil de Timóteo, desse Timóteo que Paulo ia encaminhar para Filipos. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Sobre a parte que você falou da prata, a outra maneira que usavam para saber se era ou não era colocando na água. Por causa como é que eu vou falar da questão química, né? Como a reação química, né, que tinha com a água. Legal, Vini, legal. Bacana. Mais alguém, pessoal? Então, o que eu queria trazer para reflexão para a gente aqui, tendo em vista essa questão de Timóteo, pessoal? Lembra que eu perguntei lá como é que a gente faz para descobrir se alguém vai servir ou não vai servir à igreja? A primeira coisa importante é o desenvolvimento dessa pessoa na própria igreja local dela. Quando Paulo chega em Listra, Timóteo já era conhecido por trabalhar no reino. Então a gente conhece quando alguém está disposto, quando alguém é apto a servir, a liderar, se ela serviu, se ela foi liderada, se ela ao ser liderada, ao servir, como ela reagiu. Ela foi testada? O que aconteceu quando ela foi testada? Ela foi um bom servo? Foi uma boa serva? Se foi um bom servo, uma boa serva, há a possibilidade de ser um bom líder. Alguém que ama de verdade a igreja e que não está pensando em status, em poder, em dinheiro, está buscando os interesses de Jesus. Alguém que seja de confiança, alguém que andou junto com outra pessoa, com outro líder, que caminhou junto por um tempo, que foi ajudador, que esteve junto. Então, são características que a gente pode observar de acordo com o que Paulo falou para Timóteo aqui. É claro que eu não quero fazer isso, né? A Bíblia fala, o próprio Paulo fala quando Timóteo tem que escolher outras pessoas, tanto para serem bispos, né, pastores, quanto para serem diáconos. Paulo dá algumas características que eu não quero entrar aqui, que eu pretendo estudar esse texto com vocês em outro momento. Mas essas são algumas características importantes. Ana Lúcia, pode falar? Nossa, Lu, tava aqui pensando, até comentei aqui embaixo, não sei se você ouviu. Mas vem dessa aula, assim, subiu muita régua, né? É complicado, porque talvez por isso na igreja a gente perceba um ciclo, né? Você às vezes não abre muito para outras pessoas, porque é difícil você encontrar pessoas com características assim. Né? Lógico, não estou querendo dizer que ninguém é melhor que ninguém. Mas se você for seguir à risca mais ou menos o que aconteceu com Paulo e com Timóteo, muitas vezes você fica num círculo, né? Você só tem aquelas pessoas ali.
e aí fica reciclando. E eu vejo na igreja um desgaste assim da liderança, a liderança cansada, a liderança muitas vezes sempre com aquelas mesmas pessoas, né? Eu vi isso em muitos ministérios, no Ministério Infantil que eu trabalhei, eu via muito isso. Assim, orar muito a Deus para esse despertamento do povo de Deus mesmo, num compromisso, numa santificação, porque é muito estressante para a igreja você ter pessoas assim, né, que andem com você e que você consiga perceber. É muito difícil, Lu, a gente precisa depender muito da direção de Deus mesmo, porque não é fácil. É, eu entendo, Ana, o que você falou, mas assim, uma coisa que a gente precisa também estar atento é que precisa também a igreja estar disposta a desenvolver essas pessoas, né? Timóteo era um jovem e a igreja de Listra permitiu que ele exercesse os seus dons, os seus talentos, para que ele pudesse testemunhar. É responsabilidade da igreja desenvolver as pessoas. Quando eu falo da igreja, das pessoas da igreja, da liderança da igreja, a gente precisa estar atento a isso. Porque às vezes também. Investir mais, né, Lu? Investir mais nisso. Às vezes também é cômodo, tá? É cômodo para a igreja pegar as pessoas que já estão prontas e ficar com aquelas pessoas que já estão prontas. E você não ter o trabalho de caminhar junto. Paulo caminhou junto com Timóteo. Timóteo provavelmente não era esse super discípulo que a gente está falando aqui no começo do ministério. Paulo andou com ele, aprendeu com ele, ensinou a ele, ele andou com Paulo. Então, esse processo, de desenvolvimento, a igreja precisa fazer. É a igreja que observa, mas é a igreja que desenvolve também. Você percebe que a pessoa tem algum talento, tem algum dom, a igreja precisa desenvolver essa pessoa. A formação, o discipulado, né, Lu? Do discipulado, na formação, ou pensando nos dias de hoje, na formação dela. A nossa igreja, graças a Deus, a gente pega a história da nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja que formou muitos líderes. Muitos pastores que estão aí na nossa associação, pastores já formados, saíram da nossa igreja. Pastor Milton Mariano, pastor Ricardo, que é pastor lá na Suíça, pastor João Pedro, pastor Leandro, o Daniel Xistos, que está aí para pedir o concílio, vai se tornar pastor, Daniel Aguiar, que fez o seminário, tem o chamado, e um dia vai passar pelo concílio, vai se tornar pastor também. Pessoas que a igreja, de alguma maneira, investiu, confiou, permitiu que essas pessoas se desenvolvessem, que elas cometessem erros, que elas acertassem, e foi moldando essas pessoas, ajudando a moldar essas pessoas. Foi algo que a nossa igreja sempre teve. O próprio pastor Renato Chamlet, também pastor formado pela nossa igreja, pastor Valdir, membro da nossa igreja missionário hoje. Olha quanta gente, o Rafael Vasconcelos, terminou a faculdade teológica, ainda não fez o concílio, mas também pode se tornar pastor. Quantas pessoas a nossa igreja formou? Muitas delas a igreja investindo financeiramente, muitas delas a igreja permitindo que atuassem em ministérios para que a pessoa conhecesse quais são os seus dons, quais são os seus talentos. É função da igreja observar e permitir que essas pessoas se desenvolvam. Paulo andou com Timóteo, delegou tarefas, cobrou, ajudou, encaminhou. Timóteo não chegou pronto para Paulo. Então a gente precisa também refletir nesse aspecto. Ô Lu, fala, Vini. Uma característica talvez curiosa no que posso dizer a Ibaja é que normalmente quem tem essa formação, quem é preparado, quem cresce, né, normalmente vai para outro lugar. Eu acho que uma característica é não ficar no mesmo lugar. A gente vê muito na Bíblia que viajavam muito, né? E olhando todos os nomes que você falou, todos os nomes estão sempre em outros lugares, né? Boa observação. Porque, Vini, uma coisa que às vezes a gente tem se trouxe essa discussão interessante, a gente tem muito essa questão de puxa vida, a gente vai investir em alguém, depois ela vai embora. A gente não prepara as pessoas só para a nossa igreja, a gente prepara para o reino de Deus. Eu acho que muito legal essa observação, Vini. A gente prepara para o reino. Se for para servir aqui, amém. Se for para servir em outro lugar, Deus vai preparando, vai capacitando.
Porque a gente pensa no reino, o nosso interesse, como Paulo fala de Timóteo, nosso interesse é o interesse de Jesus. Então, João Pedro está sendo bênção lá na comunidade batista Intervidas? Amém, glória a Deus por isso. O pastor Ricardo está sendo bênção lá na Igreja Batista Brasileira em Basel? Amém. Amém. Embora, né, o pastor João Pedro e o pastor Ricardo, quando a gente fala de investir, não foi um investimento financeiro, né? Foi um investimento de permitir que a pessoa acompanhar, permitir que a pessoa trabalhasse, que também é importante. Então, esse é um pouquinho do Timóteo. Só que, ó, interessante, ó, Timóteo não era uma liderança local de Filipos, né? Ao contrário de Epafrodito. Epafrodito não era tão jovem quanto Timóteo, tá? Mas Epafrodito era uma liderança local, né? A gente não sabe muita coisa sobre Epafrodito. O nome dele só aparece aqui, em Filipenses 2, nesse texto que a gente vai ler agora, mas e também em Filipenses 4, verso 18. Em nenhum outro momento Epafrodito aparece na Bíblia, porque a atuação dele era muito local, né? Vinculada à igreja de Filipos. E aí ele vai, aqui, Vini, é uma situação diferente da de Timóteo, que foi pastor em Éfeso, longe da cidade dele. Epafrodito não. Epafrodito não tem nenhum relato dele na Bíblia, acabei de falar isso, né? Ele é um gentil, ele não é de origem judaica. Epafrodito significa amado de Afrodite. Então ele não nasceu num berço cristão, ele se converteu depois, era um gentil convertido, provavelmente nessa viagem de Paulo a Filipos, ele se converteu com a pregação de Paulo, então ele era um gentil convertido, não um judeu convertido. Então ele não tinha essa bagagem que Timóteo tinha de ser criado por alguém que já conhecia as escrituras, de conhecer desde criança as Sagradas Letras. Ele se converteu depois. Ele era membro da igreja de Filipos. Lá no capítulo 4, verso 18, Paulo fala que ele foi enviado para levar os donativos para Paulo. Ele era membro da igreja de Filipos, uma liderança local. E diz aí a tradição, né, a história, de que ele foi o primeiro bispo da cidade de Filipos, que Paulo ordenou Epafrodito como bispo da igreja de Filipos, o primeiro bispo da igreja de Filipos. Aqui nesse instante ele não era ainda, mas Paulo colocou ele como responsável pela igreja, ou seja, uma liderança local que recebeu o cuidado da igreja, recebeu o apoio da igreja, que foi discipulado por Paulo e que foi convidado pela igreja e por Paulo para ser o responsável pela igreja. Então aqui é alguém que não saiu do seu local, mas que continuou no seu local servindo a Deus e se tornou bispo de Filipos. Tá? O que Paulo fala sobre Epafrodito, do 25 ao 30? Diz assim, ó, e começa falando o seguinte: penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de muitas lutas. Essa é a primeira coisa que Paulo fala, chama ele de irmão, cooperador e companheiro. Alguém que estava presente no ministério de Paulo. Alguém que ajudou Paulo no tempo que Paulo ficou lá em Filipos. Então, era alguém que Paulo já tinha visto também como alguém que trabalhava bastante para o reino, como alguém que estava disposto a ajudá-lo e que caminhou junto com Paulo por um tempo menor do que Timóteo, mas caminhou junto com Paulo. Outra característica de Epafrodito que a gente vê, ainda no verso 25 e o verso 30, até o verso 30 que a gente está lendo, é de que ele foi enviado pela igreja de Filipos. Então ele foi provavelmente também, como Timóteo, observado pela igreja, perceberam nele essa confiança, essa liderança, e encaminharam Epafrodito para levar para Paulo notícias da igreja e também a oferta que a igreja estava encaminhando para Paulo. Então era alguém que a igreja confiava muito, uma liderança local que se desenvolveu na igreja, que se converteu ali, que se desenvolveu ali e que a igreja confiava plenamente nele, ao ponto dele levar as ofertas para Paulo. Tá? E era também uma pessoa que amava muito a igreja, né? Porque a gente percebe aqui, ó, no verso 26, ó, o que fala aqui, ó. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente.
Então era alguém que tinha grande carinho pela igreja, a igreja que ele nasceu espiritualmente, na igreja que ele cresceu, na igreja que ele se desenvolveu, e ele amava a igreja ao ponto de não estar preocupado com ele que ficou doente, mas com o que as pessoas estão pensando lá na igreja. O pessoal está sofrendo, achando que eu morri, achando que eu estou sofrendo demais, estou preocupado com eles lá, porque eu sei que eles estão preocupados comigo. Então, alguém que amava a igreja e era amado pela igreja. Epafrodito era esse. Outra característica de Epafrodito, ele correu riscos na sua missão. Ele adoeceu na missão e quase morreu. Porque a gente fica pensando assim, pessoal, ele foi levar lá os donativos para Paulo, foi levar a carta da igreja para Paulo responder à igreja. Então é tranquilo. Ele mandou um e-mail para Paulo e fez um pix. Nada, ele teve que viajar aí quilômetros e quilômetros, passando por vários perigos. Então, caminhando com risco de assaltante, com risco de um monte de coisa. Quando o salmista fala lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é esse caminho, o caminho que a mais espreita o tempo todo. Você está andando com risco de ser roubado, com risco de adoecer, com risco de um monte de coisa. Tá? Quando fala lá da parábola do bom samaritano, que o viajante é espancado pelos ladrões, todo esse risco Epafrodito correu. Sem contar, né, diz aqui que ele adoeceu, né, que foi uma doença que ele pegou, que a gente não tinha vacina na época. Você podia pegar tifo, malária, uma série de doenças que na época eram mortais, porque não tinha anticorpos, não tinha vacina, e ele provavelmente pegou uma enfermidade. O texto diz que ele adoeceu, quase morreu, e que Deus foi bondoso, misericordioso, não só com ele, mas com Paulo também, porque Paulo não aguentaria a tristeza de perder Epafrodito, de tão companheiro, de tão precioso que Epafrodito é. Então ele se arriscava por Cristo, pelo Evangelho de Cristo. E aí, olha o que aconteceu com ele depois, a história diz isso, né? A gente falou lá no outro ponto. Com todo esse histórico de serviço a Deus, de serviço à igreja, ele foi escolhido por essa cidade, pela igreja de Filipos, para ser o primeiro bispo da igreja, foi escolhido pela igreja por Paulo, para ser o responsável pela igreja de Filipos. Então a gente tem aqui dois perfis de lideranças totalmente diferentes, pensando em Filipos. Alguém que foi formado fora da igreja, que veio de outra igreja, com contexto de cristão desde criança, alguém que se converteu depois, e que teve todo o cuidado da igreja e de Paulo para se transformar também num líder da igreja. Então a gente percebe aqui algumas características, né? Uma pessoa que era cooperadora, que era disposta a servir, que deu a vida, correndo o risco de morrer, inclusive, né? Se entregou para poder servir a Deus, para poder servir a igreja. Alguém que também, como Timóteo, que amava muito a igreja. Então tem algumas características desses dois líderes que foram enviados por Paulo aqui provavelmente foram enviados por Paulo para Filipos, né? Epafrodito é certo, ele que leva a carta, mas Timóteo dependia de Paulo saber, né? Ele fala no começo do texto que a gente leu aqui, de Paulo saber o que aconteceria com ele para poder liberar Timóteo para ir, porque Timóteo era importante para ele lá também onde ele estava. Então Paulo precisava saber qual ia ser a sentença para depois encaminhar Timóteo. Então provavelmente Timóteo foi depois de Epafrodito para Filipos para coletar informações e trazer relatório para Paulo. Então esses eram dois homens, duas pessoas que ajudaram muito Paulo no ministério e que tinham essas características. Aí eu queria ouvir vocês um pouquinho aí, se ouvir um pouquinho desses dois ajuda a entender como é esse processo, como é essa forma ou sugestões de como a gente pode escolher liderança, de quem escolhe, se é a igreja, se é só o pastor, se sou eu que escolho, se é Deus que escolhe, e se é Deus que escolhe, como é que a gente observa isso? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho agora. Eu acho que é muito difícil usar a lógica para responder, né? Porque por mais que a gente pense, por mais que faça sentido o caminhar de uma coisa, é o caminhar de Deus. E ele está muito além da nossa compreensão. Sim, Vini, sim.
Porque a gente precisa estar disposto e atento para observar coisas que Deus vai revelando para a gente, né? A gente precisa estar atento. O fato mesmo do Epafrodito, né? Isso. Adoecer e quase morrer é o suficiente para questionamento, né? Mas se ele está fazendo a obra, por que ele quase morreu? De doença. Mas é aquele ponto, né? Nós estamos sujeitos aos males desse mundo, né? Não tem jeito. Crente também adoece, crente também morre, né? Por isso que é complexo. Sim. A gente precisa tirar um pouquinho essa lógica que a gente tem de que, eu estou fazendo o que é certo, tudo vai dar certo. O que é o tudo que dá certo? A gente precisa refletir sobre isso. Fala de Doca. Estou aqui pensando. Isso é bom. Mas esses 3 homens, né, porque é Paulo, Epafrodito e Timóteo, eles tinham pessoas totalmente diferentes, né, mas eles se completaram, né, e houve aí, com todas as características aí, houve um respeito pela capacidade e pelas aptidões de cada um, né? Então, a visão de Paulo sobre isso é extremamente importante para que esses cooperadores do trabalho, né, para expandir o reino, desse certo, né? Porque são tão diferentes, até o Epafrodito fica doente de morte, né? Podia falar, não dá mais, mas a intenção do coração dele era prosseguir. E Paulo, ele tem a sensibilidade de perceber que ele fala assim, olha, ele ficou doente de morte, né? Então Paulo também olhou esse homem com essa sensibilidade. Então eu acho que o trabalho de equipe ali foi perfeito, né? Mas um realmente auxiliando o outro de acordo com as suas possibilidades, e como você falou, a gente está aqui sujeito a tudo, né? Então, existem momentos que a pessoa tem que dar uma parada mesmo, né? Porque, de repente, eu não sei, ele ficou doente de cama, não dava para ele prosseguir, mas a intenção dele era de continuar assim que ele pudesse se levantar, né? E continuou. Então, também tem essa questão do líder, eu estou olhando aqui pensando como líder, de olhar quando um está parado, quando um precisa parar, né? Também tem essa questão. E aí eu estou assim, você está falando, eu estou vendo meu pai o tempo inteiro, Lu. Estou vendo meu pai, se eu for contar aqui, fica complicado, mas o meu pai, o chamado do meu pai era para servir ao Senhor dessa forma, né? Era montar corais, preparar pessoas. E sempre que meu pai saía de uma igreja e ia para outra, que a gente não gostava, mas a gente ia, ele deixava uma pessoa pronta para continuar o coral no nível que ele deixou o coral. Não era tipo ele sair para uma pessoa começar, não. Ele deixava a pessoa ali e o coral ia adiante. Tem as igrejas assim que eu mais me lembro, Igreja Batista de Itaberaba, Igreja Batista de Francisco Morato, Igreja Batista Central de Guarulhos, e tantas outras ali na região de Guarulhos, elas têm corais que meu pai começou, assim como lá em Recife. E porque ele deixava pessoas prontas, e ele ensinava essa pessoa que era muito importante ensinar outra. Ele fala, você vai, eu lembro dele falando, você já vá olhando, observando, veja quem tem ali a capacidade e vai ensinando. E ele dava aula e ele ensinava música para que aquela pessoa fosse, e incentivava a igreja a investir naquele que ele estava levantando ali, né? Estava observando. Então, é um trabalho de liderança, mas de um coração assim extremamente desprendido, porque o ministério não era dele, né? Então, quando eu vejo aqui o trabalho de Paulo, Epafrodito e Timóteo, eu vejo esse trabalho de equipe
cada um com as suas aptidões, mas Paulo observando isso e colocando aqui, ele fala das características, tudo dos positivos dele, né? Aqui não está falando assim, mas ele é um cara que faz assim, faz assado, tem que dar uma esperada. Ele é uma pessoa que adoece. Então, não, ele está ali e Paulo está preso ainda por cima, né? Não quer dizer que eles não tinham defeitos, que Paulo deveria falar os defeitos para eles. Tanto que na carta, quando o Paulo escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Mas aí é para Timóteo que ele está falando, né? Sim, exatamente. Então, as dificuldades ali de cada um, elas são tratadas também. Mas eu vejo esse tratamento todo com muito amor, né? Com muito cuidado, muito zelo, porque aquelas pessoas são preciosas. Mas uma coisa que me lembra do meu pai, não vou falar mais, que eu falo muito, é que o meu pai, quando ele ia para uma igreja, tudo, era ele sozinho. Ele chegava lá com aquilo no coração e ele ia conversava com o pastor, falava para ele por que ele estava ali e qual que era a disposição dele de fazer, e depois ele ia trabalhando um a um. Ele não chegava lá e falava assim: olha, eu sou regente, eu quero que vocês venham aqui, a gente vai fazer um super coral. Não. Ele ficava sentado no banco, observando quem cantava. Aí ele ia lá: minha irmã, estou pensando em fazer um conjunto feminino. Ele era todo cheio das coisas. O que as irmãs acham? Irmão, sabe, eu sei um pouquinho de música e tal. Aí formava um conjunto de mulheres, formava um conjunto de homens, formava um conjunto de jovens. Aí ele via quem tocava, ele falava: eu estou pensando no mínimo aqui, o que vocês acham? E aí meu pai montava um coral, gente, era uma coisa assim, mas era ele e Deus, sabe? E ele não ficava forçando ninguém, não, era ele e Deus. Falava: olha, você tem uma voz, olha, a sua voz é boa, hein? Ó, a sua voz é soprano, sua voz é baixa. Ó, canta aqui um pedacinho dessa música aqui, sabe? Ele era todo cheio de graça, meu pai. E assim, é um ministério que não tem o nome dele. Não tem o nome dele. Mas que ele fez com muito amor e ele tratou as pessoas que estavam com ele com esse respeito aqui que Paulo tá falando aqui, e que meu pai chamava atenção também. Mas era lá, só com ele e a pessoa, assim como ele tratava os filhos, né? Então, eu acho que isso daí mostra o que é liderança e o que é cooperação. E sem nenhum tipo de ciúmes, né? Tanto seu pai, que preparava quem ia ficar quando ele saísse, quanto Paulo, que Epafrodito pode ser bispo em Filipos, não tem problema nenhum. Eu vou, ele fica. A Timóteo vai ser bispo em Éfeso. Preparava as pessoas sem essa questão de o ministério pertence a mim, outro vai cuidar, pode cuidar, meu irmão. Estou te preparando para isso mesmo. Isso é importante, né? Isso é muito lindo. Isso o que você falou do seu pai, e você contando, eu tô vendo o Paulo em tudo isso também, Dida. Preparando alguém, se a igreja quiser, você vai cuidar da igreja. Você vai cuidar da igreja. Eu acho muito, muito lindo. Lu, só mais uma coisa que eu tô lembrando do meu pai. E o meu pai pregava, assim, embora eu preferisse meu pai dando aula, né? Eu acho que meu pai dando aula era fantástico. Meu pai dava aula, meu pai pregava, meu pai ele era diácono, e eu já contei aqui que quando ele se formou diácono, né, que antes era totalmente diferente de como é agora, ele ficou assim: o que é ser diácono? Comprou livros, aprendeu, e quando iam escolher diáconos e tudo, meu pai dava aula, meu pai ensinava, meu pai acompanhava aquele diácono que estava ali se formando, sabe? E meu pai, ele era assim, multi, sabe? Tanto que meu pai era festeiro, ele gostava de fazer as homenagens na igreja para o pastor e tudo. Só que ele falava assim, ele chegava para a pessoa que normalmente era o ministério das senhoras, né, que faziam isso. Ele falava: o que acha de fazer uma surpresa para o nosso pastor? Chamava ela lá e falava, ele dava a ideia, falava: olha, eu ajudo em tudo, mas ele deixava que aquele ministério se sobressaísse.
Não assim, olha, aconteceu porque eu estava lá e eu fiz. Ele ia lá, sugeria. Meu pai era muito generoso, sabe? E aí, assim, impossível não lembrar do meu pai, lendo esse texto aqui e vendo a forma como tudo é trabalhado com tanto amor, não a si mesmo, ao reino. Então, o trabalho, o bolo, meu pai gostava de bolo e ele inventava lá, em forma de violão, em forma de Bíblia, as irmãs que se virassem lá. Coitado de quem estivesse fazendo, se vira. Mas ele não chegava lá e falava assim, fui eu que dei essa ideia, hein? Não, ele deixava que aquele ministério, falava, as senhoras que fizeram tudo, não sei o quê. Ele não ficava assim, fez porque eu dei ideia. Então, ele era muito humilde, eu sempre achei isso muito bonito no meu pai. E ele sempre ensinou pra gente, trabalhe na igreja, faça o que vier às suas mãos, mas o seu nome não precisa sobressair. Ele ensinou isso a todos nós, e graças a Deus lá em casa, nós temos ainda isso no coração, sabe? É o trabalho do Senhor, não é meu. Amém. Eu já te falei, né, Dida? Quando a gente ressuscitar, quero que você me apresente seu pai quando chegar lá, tá? Com muito prazer. Eu chorei agora. Chegar lá, você vai ter que me apresentar ele, faço questão. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer lá é falar, Dida, me apresenta seu pai. Certeza. Pessoal, vamos lá então, caminhando para o fim, só para a gente fazer um resumão, para a gente tentar trazer algumas lições para hoje que eu pensei aqui. Então, assim como Paulo, eu acho que é importante todos nós, quando liderarmos algo, quando tivermos algo a fazer na igreja, ou até nas nossas relações pessoais, é importante que a gente desenvolva relacionamentos com pessoas que a gente possa de verdade confiar. Paulo confiava em Epafrodito, confiava em Timóteo, amava Epafrodito, porque ele andou junto com esses irmãos. E a gente precisa andar junto com as pessoas para também confiar nas pessoas. A gente tem pessoas em que a gente pode depositar as nossas petições, compartilhar as nossas alegrias, e Paulo tinha isso. Mesmo preso, Paulo tinha isso. Outra lição que eu acho que fica aqui também é que, assim como a igreja de Filipos, que teve esse coração voltado para abençoar o ministério de Paulo e mandou Epafrodito com doações, com ofertas, toda igreja precisa ter esse coração voltado para missões, voltado a abençoar missionários, voltado a abençoar quem prega o evangelho, independentemente se essa pessoa está na nossa igreja ou não está na nossa igreja, investir no reino de Deus, preparar pessoas para que essas pessoas possam pregar o evangelho, como o Vini falou, ainda que a pessoa vá embora depois, mas preparar pessoas para que o reino seja abençoado, a igreja precisa ter esse olhar. A gente precisa, como a igreja de Filipos fez com Epafrodito, desenvolver nossas lideranças locais. Então, quando Paulo estabelecia um trabalho, independentemente da região que era, num lugar muito rico, num lugar muito pobre, num lugar em que tinha já um histórico judaico, num lugar que não tinha um histórico judaico, Paulo ia lá e preparava lideranças locais. Epafrodito se converteu em Filipos, serviu em Filipos e se tornou bispo de Filipos. Porque foi desenvolvida uma liderança local ali. A igreja investiu nele, ele desenvolveu seus dons e talentos na igreja ao ponto de se tornar o bispo da igreja. E a gente precisa ter cuidado com a escolha e desenvolvimento desses líderes. É responsabilidade da igreja observar, identificar, cuidar e desenvolver as lideranças. Então, que Deus nos ajude nessa tarefa. E quando eu falo função da igreja, não é só da liderança da igreja, é de toda a igreja. Então, quando um irmão serve em algo, você percebe que esse irmão tem um dom para alguma coisa, conte para esse irmão. Você percebe que ele não leva jeito para alguma coisa, amorosamente, conte para esse irmão. Eu lembro, a Dida estava falando muito de coral aqui, eu lembro que eu fiz essa aberração de tentar participar do coral. E graças a Deus, pela vida de muitas e muitas pessoas, muitas mesmo, que chegaram para mim e falaram, Luciano, esse não é o seu dom. Senão eu estava atrapalhando o pessoal da música até hoje. E de repente enterrando um outro dom que eu venho a ter, ou que eu tenho. E louvo a Deus também por pessoas irmãos e irmãs em Cristo, que nas vezes que eu ensinei, nas vezes que eu preguei, foram muito sinceros
tanto falando de aspectos positivos, de pregação, de aulas que eu dei, quanto também de aspectos negativos. Olha, Luciano, você falou tal coisa, mas, ó, toma cuidado, a Bíblia não fala assim. Olha, Luciano, na hora que você falou tal coisa, conceitua melhor, conta melhor a história para as pessoas entenderem. Eu, graças a Deus, tive e ainda tenho algumas pessoas que me ajudam muito nisso. E acho que é importante que a gente desempenhe esse papel na vida das pessoas também. Então, se vocês não têm nada a dizer mais, pessoal, a gente encerra por aqui. Desculpa, eu passei 10 minutinhos do que eu tinha programado. Tá? Deus abençoe vocês. Vou encerrar a gravação aqui para a gente poder, então, fazer oração e encerrar a aula de hoje. Obrigado, pessoal.